Fala galera, vou falar agora sobre movimento uniforme, tá bom? Eu já montei o quadrinho aqui do lado e vou explicar esse movimento aí para vocês. Então, lembrando ali onde nós estamos dentro da cinemática, tá bom? Dentro da mecânica. Então, para lembrar aqui, para mostrar a vocês onde nós estamos efetivamente, olha só. Aqui dentro, olha só, do mapa mental, nós temos aqui do mapa da física, né? Nós temos aqui física, nós fizemos os vídeos lá de conhecimentos básicos, entramos na mecânica, fizemos os conceitos iniciais da mecânica, então vou dar um zoom aqui, ó. Esse vídeo que nós estamos fazendo agora é movimento uniforme, conceitos iniciais. Ele vai entrar ali, ó, nessa caixinha ali do lado, tá bom? Então, antes de entrar no movimento uniforme, vamos prestar atenção nisso daqui. Olha só. O movimento uniforme, gente, é aquele movimento que o módulo da velocidade é constante. Ela não muda. É como se você estivesse um carro com um velocímetro ali andando a 60 km por hora e não muda. Ele está a 60 km por hora o tempo todo. Tá? É este que é o conceito do movimento uniforme. Entretanto, antes de falar um pouco sobre o movimento uniforme, é importante a gente lembrar o seguinte: a mecânica, conforme vocês viram no mapa, ela é dividida em três partes: a cinemática, vamos dizer assim, a dinâmica e a estática. Mas a gente entrou agora estudando a cinemática, né, que é o estudo dos movimentos quando eles já existem. E aí nós vamos falar agora do movimento uniforme, que é o que tem a velocidade com módulo constante. Aí, quando eu falo velocidade com módulo constante, é conforme eu falei, é com o carro com o velocímetro ali, ó, sempre na mesma velocidade, tá bom? Ele pode acontecer em linha reta ou em curva, tá? O módulo da velocidade pode se permanecer o mesmo em linha reta ou em uma curva. Aí o aluno pergunta, pô, mas aqui o vetor está modificando, está mudando. Está mudando, mas o módulo da velocidade é sempre o mesmo. Então é um movimento uniforme. Quando o movimento é uniforme e acontece em linha reta, nós chamamos de movimento retilíneo uniforme. Quando o movimento é uniforme, por exemplo, aqui em curvas, eu posso falar que ele é um movimento curvilíneo uniforme, tá bom? Então, assim, o conceito da uniformidade ali, né, o movimento uniforme, está no fato que o módulo da velocidade é sempre o mesmo. Ele pode ser retilíneo ou pode ser curvilíneo, tá? Aí eu vou mostrar aqui agora para vocês uma simulação que vai ajudar a entender esse movimento. Olha só, olha esse movimento nesse simulador, gente. Ele mantém sempre a mesma velocidade. Esses simuladores aqui é muito bom, gente. Dá para aprender física nele, pô, muito bom. Eu vou tentar colocar o link desse simulador na descrição dos vídeos, vai te ajudar. Então, olha só. Observe, a velocidade não muda, ó, é sempre a mesma. O carrinho aqui ele anda com a mesma velocidade sempre, ó, tá vendo? Vou interromper aqui, vou começar de novo, olha lá, ó. Ele está andando aqui, ó, com uma velocidade aqui de aproximadamente 18 km por hora aqui, ó. Tá andando a 18 km por hora, bem devagarzinho. Olha a posição dele aumentando o tempo todo ali, tá? Isso é um exemplo de um movimento uniforme. Ele andou sempre com a mesma velocidade. Então vamos voltar para o quadro agora. Quando eu falo de um movimento uniforme, eu preciso de algumas classificações prévias antes de entrar nas contas, nos cálculos lá da física. Então, olha só, a primeira classificação que eu preciso entender é que a velocidade ela pode ser positiva ou negativa. Nós vamos usar um referencial aqui que é muito comum na física. O referencial que nós vamos usar vai ser, para a direita nós vamos chamar de positiva, para a esquerda nós vamos fazer como se fosse negativa. Ou eu posso falar aqui também, ó, que o movimento de ida ele é progressivo, o movimento de volta ele é retrógrado. Volta, velocidade negativa, ida, velocidade positiva, tá bom? É esse conceito inicial que a gente precisa para entender o movimento uniforme. Então, nas fórmulas, quando você estiver utilizando, quando o corpo estiver no movimento de ida progressivo, nós vamos colocar um sinal positivo. E quando ele estiver no movimento de volta, nós vamos colocar um sinal negativo, tá bom? Então eu coloquei aqui dois exemplos que vai ajudar nesse conceito inicial do movimento uniforme. Primeiro,
Eu tenho um movimento onde eu chamei de exemplo 1. Tem SO e S. Nos conceitos iniciais, SO é posição inicial. Então a posição inicial era aqui, ele saiu do SO e foi para o S. Ou seja, a posição final é maior do que a posição inicial. É como se fosse, eu vou colocar números fictícios, é como se aqui fosse a posição, por exemplo, 10 metros e aqui a posição 20 metros, ou seja, a posição aumentou. Para que isso aconteça, essa velocidade tem que ser positiva, é um movimento de ida. Agora no exemplo 2, a posição inicial está aqui e a posição final está aqui, ou seja, a posição inicial é maior do que a posição final. É como se ele estivesse no 20 metros, agora voltando para o 10 metros. E para que isso aconteça, essa velocidade precisa ser o quê? Negativa. Ou seja, a velocidade aqui foi positiva e aqui a velocidade foi negativa. Entender esse conceito de positivo e negativo para o movimento uniforme, ele é primordial para você conseguir entender que ao jogar esses exercícios e utilizar fórmulas que nós já vamos falar logo, você precisa levar em consideração esses sinais para não errar, tá bom? Mas conceitualmente o que isso significa? Que a velocidade positiva, a posição está aumentando, a velocidade negativa, a posição está diminuindo. Até mesmo pelo conceito de velocidade. Velocidade é a variação da posição em relação ao tempo. Se ela tem uma velocidade positiva, a variação da posição é positiva, aumentou. Se a velocidade é negativa, a variação da posição é negativa, diminuiu, tá? Esse é um conceito inicial de cinemática que nós precisamos para o próximo vídeo, onde nós já vamos começar a falar sobre equações para você entender tudo sobre movimento uniforme. Beleza, galera? Então, ó, um grande abraço a todos, tá? Vou colocar o link aqui, ali do lado ali, ó. Vou colocar o link ali do lado da playlist, onde você consegue ter a sequência da mecânica, que é um ramo da física e sensacional que estuda os movimentos. Beleza? E se quiser receber a notificaçãozinha quando o próximo vídeo for lançado, clica aqui para assinar o canal, que vai receber essa notificação aí no seu aplicativo, no seu celular, enfim. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Fique com Deus.